E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Ontem a gente acabou não gravando, né? Final de semana, de carnaval, tirar um dia de folga. Também não teve muito que a gente falar em relação ao esporte, né? Domingo é um pouco menos movimentado. Obviamente que a gente teve, a gente teve jogos, né? Poucos jogos, mas vamos tentar fazer um compilado, né? Aliás, hoje eu queria ouvir um trecho aqui da coletiva do Santos, a parte em que o Lucas Lima aparece para falar nessa coletiva. Jogaço, tá? O Lucas Lima fez um jogaço contra a Portuguesa. Ele concretizou aquilo que se esperava dele, né? Ele chegou no Santos contestado pela torcida, né, em virtude de algumas falas, né, do tempo que ele estava no Palmeiras, o que eu acho normal. Ele foi provocado pela torcida, ele retrucou, eu acho absolutamente normal. Mas o torcedor, a gente sabe que ele é apaixonado. Por exemplo, o torcedor de São Paulo demorou muito para perdoar o Rogério Ceni na volta para o Morumbi. Né? Não, e o Rogério Ceni nem falou nada do São Paulo, né? Ele só elogiou a torcida do Flamengo. Enfim, o torcedor é emocionado e a resposta vira dentro de campo como de fato veio, né? E o Lucas Lima teve uma grande atuação e o Santos vence a Portuguesa. É parâmetro para alguma coisa? Não. A Portuguesa é saco de pancada de várias equipes, vencendo, né? Saco de pancada de várias equipes do Campeonato Paulista. Vai voltar para a Série A2 certamente, né? Momento difícil. Tem muito o que falar em relação à Portuguesa, erros administrativos, má gestão, levaram a equipe na situação que está. E mesmo nesse ano, onde a gente imaginou que a Portuguesa ia ter um ano melhor, os caras já começam trocando o treinador que ajudou a levar a Portuguesa para a Série A1, para a Série A principal, né? Então, assim, é uma lástima, né? Absolutamente lamentável e a bola pune, né? A bola pune. Quando você tem boa intenção, mas não tem planejamento, você pode até ter boa intenção, mas se não tiver planejamento não vai dar certo, né? Não basta você ter só boa intenção no futebol. Tem que ser um bom gestor, né? Enfim, vamos seguir, né? É vida que segue. A gente vai ouvir um pouco no final o Lucas Lima. Eu quero ouvir um pouco também da coletiva do Vitor Pereira, né? Após a vitória do Flamengo. O Flamengo que conseguiu uma bela vitória com a ajuda dos miúdos, né? Dos miúdos, como diria Vitor Pereira, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer um giro pelas notícias do esporte, né? Começando também pelo assunto Daniel Alves. Nada de novo em relação ao Daniel Alves. Trago o assunto em pauta mais uma vez. Mas nada de novo, nenhuma notícia, né? Foi final de semana. Alguma coisa deve sair já na segunda-feira em relação ao andamento do processo aí desse pedido de liberdade provisória. E falando em liberdade provisória, esse caso de manipulação de resultados, né? A Justiça concedeu habeas corpus. Deixando os créditos aqui, o giro de notícias a gente vai fazer pelo site do GE, do Globoesporte.com. Então entra lá para acompanhar na íntegra todas essas matérias e muito mais matérias, né, que tem lá no site do GE. Então fica aqui os créditos e o convite aberto, tá? Sobre o caso de manipulação que eu falei, Bruno Lopes de Moura, empresário de jogadores, ele é apontado como peça-chave, tá? Ele recebeu habeas corpus porque o advogado disse que ele livre, ele não vai interferir nas investigações e a justiça entendeu dessa forma. Deve ser um dos pivôs aí, o empresário aí, Bruno Lopes de Moura, deve ser um dos pivôs desse esquema aí de manipulação de resultados. Tem uma outra matéria no GE que fala sobre o caminho do dinheiro até a conta do Romário, né, que é um dos jogadores que receberam a grana para entrar no esquema, enfim. Vamos seguir acompanhando, a justiça está caminhando, mas é importante a gente sempre falar aqui, cara, assim, é importante que a justiça seja feita, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Sabe que a gente só espera que a justiça seja feita porque a gente vive numa era onde existem várias plataformas de apostas esportivas e isso vai acontecer cada vez mais, tá? Só que a tendência é cada vez mais, é mais grana, é mais monetização e é mais, obviamente, tentativa de... E não de todos, tá? E não de todos, porque eu não tô falando que as plataformas que estão fazendo isso, tá? Longe de mim fazer esse tipo de coisa. Mas são empresários, por exemplo. Eles vão fazer um grupo, ó, vamos aposta aqui que vai ser um pênalti no primeiro tempo. Nesse site de aposta é possível fazer isso. E aí alicia o jogador para pagar e para receber, porque as odds, né? O quanto paga, você apostar que vai sair o gol no primeiro, um pênalti no primeiro tempo, cara, isso aí é muito específico, né? Então as odds são altas, os caras ganham muito. Então se eles apostam, sei lá, R$ 1.000, dependendo das odds, isso aí se multiplica num valor absurdo, né? Então acaba valendo a pena para esses apostadores.
Então, por isso que eu tô falando, nada a ver com as plataformas, mas o fato de existirem essas plataformas de aposta, isso abre o olho, obviamente, para pessoas más intencionadas de monetizar, né, de forma ilícita. Então, a gente espera, obviamente, que a justiça seja feita, mas obviamente que é o que eu falei, como é um, hoje é muito habitual, né? E todo mundo faz a sua fezinha, a sua aposta esportiva e só vai aumentar e provavelmente os esquemas aí, o pessoal mal intencionado também vai acabar aumentando, né? Sempre alguém querendo tirar uma graninha a mais, tá? Mas vamos seguir acompanhando o caso, sempre que a gente tiver notícias novas a gente vai falar sobre o assunto. Mas falei, vou repetir assim, não é. Ah, cara, tá fazendo. Não, cara, assim, a gente sabe, cara, como é que é igual violência no esporte, né? O assunto, o tema torcida única em São Paulo virou pauta para muitos sites, para muitos programas esportivos, né? Especialmente essa união, né, de algumas organizadas até da grande São Paulo, organizada do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, se manifestaram a favor, né, da torcida mista e tudo mais. Eles fizeram um manifesto conjunto aí. E muito se discutiu, se debateu sobre o assunto e assim, o que no geral muita gente fala precisa ter prisão, precisa ter cadeia para esses criminosos. Gente, assim, eu entendo e eu sempre falo aqui, cara, eu sempre falo aqui, na teoria, tudo isso vale. Tudo isso é válido. Eu também acho que os criminosos têm que ser presos, isso não pode ser um tipo de crime especial. Tá? Um crime no âmbito esportivo é um crime bárbaro como qualquer outro. Se eu agredir uma pessoa na rua, é a mesma coisa que e essa pessoa vai para o hospital, eu vou ser julgado como tentativa de homicídio, né? A mesma coisa a briga de torcida. Você dá paulado no torcedor rival, isso é uma tentativa de homicídio para mim. Então não deveria ter um peso diferente. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, a questão da polícia, por exemplo. A polícia não consegue organizar um esquema de segurança minimamente viável para que aconteça a disputa de duas torcidas rivais. Isso é um atestado da incompetência. Sim, o Ministério Público ele não vai falar, obviamente, somos incompetentes, mas eles assinam embaixo. Eles não vão. Isso não está em discussão para eles. Não está em discussão para a justiça. Ah, vocês são incompetentes. Tudo bem, você pode falar que é incompetente. Quer dizer, isso não está em discussão. A gente sabe que a gente pode ser incompetente, entendeu? Não está em discussão. Falar, são incompetentes. Tudo bem, assim, agora, vai conseguir fazer? Falar que são incompetentes é uma coisa, agora é preciso soluções, né? É preciso soluções. Aí falar que é mandar o fulano para cadeia, cara, vai ver a população carcerária do Brasil, né? Vai ver quantos crimes bárbaros acontecem no Brasil. Feminicídio, estupro, né? Que eu acho que são casos extremamente graves, né? Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Execuções, é o que eu falei, execuções, homicídio doloso. Aí você para pra pensar, cara, a solução então é o cara invadiu o campo, vamos prender. E assim, cara, cada vez menos, menos, não, cada vez mais o tempo que os criminosos ficam encarcerados vai diminuindo. Bom comportamento, isso e aquilo, porque tem que existir uma iniciativa de tentar minimizar a população carcerária. De alguma forma, né? Então o cara, você sai, bom comportamento, sai com a pena antes, presta serviço comunitário, é isso, né? Então, eu acho que, na teoria, é muito fácil a gente falar, pô, o Ministério Público, a polícia é incompetente, precisa prender. Na teoria é muito fácil, agora, para resolver, né? Existe um problema muito mais profundo por trás. E essa é uma leitura que pouquíssimas pessoas fazem. É muito raso isso. Assim, é muito fácil falar, pô, é um entretenimento, as famílias deveriam ter o direito, e cara, isso é um direito constitucional, o direito de ir e vir. É constitucional, agora dá para fazer? O Estado poderia simplesmente liberar e pagar para ver, né? Mas o Estado tem que se preocupar também, e aí é um direito constitucional também, o bem-estar da população. Então nessa balança de o bem-estar e o ir e vir, a gente vai escolher um, né?
Então é muito complicado isso. Eu falei, essas discussões, elas são muito mais amplas, elas envolvem, cara, raízes muito mais profundas da nossa sociedade, inclusive. Da nossa sociedade, da forma como a gente entende, como a gente vive o futebol. E por isso que eu falo assim, nesse caso de manipulação de resultados, você fala, caraca, mas você tá tão descrente. Cara, eu tô descrente mesmo, porque assim, é complicado. Eu falo assim, pô, tem que prender, isso tem que acabar. Mas se você for parar pra pensar, outros que. É só você ligar o programa do Datena, por exemplo. Vai ver quanto mais crimes bárbaros acontecem no Brasil todo dia. É todo dia aquilo lá. É todo dia. E vai ter gente que fala, não, o cara tá inventando. Não, aquilo não é invenção, aquilo acontece todo dia, gente. E aquilo lá, o que mostra o Datena e outros canais, são apenas alguns crimes que acontecem. Os crimes que vão para a imprensa. E tem dezenas e centenas de outros crimes que nem sequer chegam na mídia. Então aí você parar para ver e falar, cara, tem tanta coisa bárbara acontecendo no Brasil e no mundo, né? Um esquema para a justiça, um esquema de manipulação de resultados é um crime de menor periculosidade, né? Infelizmente acaba manchando o esporte que a gente gosta tanto, que é um esporte que a gente gosta de acompanhar e gostaria que fosse livre de qualquer tipo de trapaceada, né? Mas está sujeito a isso, lamentavelmente, tá? Vamos de Grêmio, né? Renato Gaúcho reforça o desejo por Michael e cobra a direção do Grêmio. Diz que o time iria para outro patamar, certamente o time iria para outro patamar. Michael do Al Hilal. Segundo o que a gente tem de notícia recente, né, mais recente, o Palmeiras teria interesse pelo Michael também e chegou a ter conversas com o Al Hilal. O Al Hilal que tem um transfer ban, né, um banimento por transferência e não vai abrir mão do jogador, porque não pode contratar outro para a posição. Né? Então, assim, se o Palmeiras não conseguiu, com todo respeito ao Grêmio, tá? Não tô aqui desmerecendo o Grêmio, não. O Grêmio pode chegar no patamar que tem potencial, né? E pode chegar no patamar que tem o Palmeiras e o Flamengo hoje. Agora, se você olhar para as duas equipes, não tem nível de comparação em poder de mercado. Poder de mercado. Mas o Grêmio trouxe o Luizito. Tudo bem. O Palmeiras poderia ter trazido também, só que o Palmeiras tem um outro perfil. O Palmeiras não trouxe e nunca vai se arrepender de não ter tentado o Luizito Soares. Nunca. Porque primeiro que já não é um perfil que o Abel Ferreira gosta e não é um perfil e é um perfil totalmente distinto daquilo que prega a gestão palmeirense, a presidente do Palmeiras. Então, assim, longe de ter inveja do Grêmio em relação a Luizito Soares. A gestão palmeirense, o torcedor pode ter inveja, mas a comissão técnica e os gestores, longe de ter. Eles devem estar. Eles devem ser parabéns para vocês. Eu quero ver como é que vocês vão pagar, né? Talvez eles estejam mais nessa de, cara, legal, sim, muito bacana dar visibilidade para a marca de vocês. Eu muito me pergunto como será pago tudo isso até o final do contrato, né? A gente sempre fala que, muito empresário vai ajudar a bancar, tudo mais. A gente sempre tem toda essa mística, né? Mas a gente viu o que aconteceu o Corinthians, né? A tal da Towns, o São Paulo quando trouxe o Daniel Alves. Então não é uma operação muito simples, porque se os empresários decidirem sair, não, vão processar, vão cobrar o que deve. O Corinthians está cobrando a Taus até hoje. Os caras organizaram até evento automotivo e está supostamente devendo para o Corinthians, né? Vai pagar? Eu nem sei se vai pagar, porque eu não sei o detalhe do contrato. Os caras falam que é sob sigilo. Eu muito me pergunto se de fato há alguma coisa para eles pagarem, tá? Enfim, né? Enfim, o time iria para outro patamar, sem dúvida nenhuma, mas é o que eu falei. Se o Palmeiras de fato tem interesse, eu acho que o Palmeiras teria muito mais poder para trazer o Michael do que o Grêmio. Mas, né, em virtude desse transfer ban, de repente o Palmeiras desiste. Tem especulação de reforço no Palmeiras, né? De repente contratar outro jogador, o meio-campo, o Andrei, né? E diz que vai vir para o Brasil, hein? Diz que vai vir para o Brasil, o torcedor palmeirense já fica, né? Mais agitado, enfim. Não sei se vai rolar, tá? Não sei. O time do Palmeiras, essa gestão palmeirense, ela é muito discreta. Né? Ela é muito discreta e isso está gerando muito barulho, né? Muito barulho. Eu muito me pergunto se de fato isso vai se concretizar, tá? Porque não é o perfil da gestão palmeirense. Eles não são, sabe, de fazer esse marketing, de fazer esse ruído. Não, eles não são disso. Eles simplesmente chegam. Quando chega o ruído, já está fechado o negócio.
Então, se o ruído tá grande agora, pode ser que ou o negócio já tá fechado, ou se ainda vai acertar, não vai fechar. Pelo menos esse é meu feeling, tá? E o torcedor, obviamente, vai ficar maluco, né? Ah, diretor incompetente, não sei o quê, mas não é o perfil. Não é o perfil desse. E eu acho muito bom isso. Então, de repente traz um outro jogador, pede interesse no Michael, aí sim, eu acho que pode ser voltar a ser uma realidade pro Grêmio, talvez. Mas eu sempre prego cautela, né? O time iria para outro patamar, sem dúvida nenhuma, mas eu sempre prego por cautela. O Grêmio foi rebaixado com uma boa gestão, isso é importante a gente ressaltar, mas é um clube que está voltando à Série B. Eu não sei a situação financeira do Grêmio, eu não sei. Essa política ultrapassada de você contratar, fazer grandes investimentos. Não, vamos se endividar agora porque isso se paga. Não, isso não se paga. No futebol de hoje não tem mais espaço para esse tipo de amadorismo. A velha política não tem mais espaço no futebol moderno. Não tem, gente. Não adianta vocês falarem, ah, não, vai dar certo, né? Então, sempre foi assim. Sempre foi assim. O Palmeiras e o Flamengo não são administrados dessa forma. Ah, mas o Flamengo contrata um monte de jogadores, mas vai ver a receita do Flamengo. A expectativa é de mais de 1 bilhão sem premiações, né? A expectativa de faturamento do Flamengo no ano é de mais de 1 bilhão sem premiações. A mesma coisa o Palmeiras. 1 bilhão e pouco, né? O Flamengo um pouco mais, o Palmeiras um pouco menos, mas ambos com 1 milhão de receitas previstas sem premiações, cara. Então por isso que eu falo, cara, assim, o que eles falam, ah, não, mas contrata um monte de jogador caro, que não sei, não, assim, eles estão contratando o que eles podem pagar. Não é um negócio que vão se endividar agora e depois a gente vê como é que faz. Não é essa a estratégia. Isso vai acontecer com outras equipes também. Bragantino, os clubes safos agora, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Botafogo, né? Tá só aumentando. Tá só aumentando. O espaço de manobra para essa velha política é cada vez menor, né? Então, por isso que eu falo assim, tem que ter um pouco de cuidado. Acho que seria bom, acho que seria sensacional. Acho que o Renato faria esse time jogar um absurdo, mas aí a competir com os grandes equipes do futebol brasileiro hoje, eu acho que ainda está um passo atrás, né? E vai ser um ano que muito provavelmente vai ser sem títulos para o Grêmio. Esse é um ano de afirmação, por isso que tem que ter um cuidado de investir muita grana agora, porque esse é um ano de pô, voltamos da Série B, a receita vai aumentar de novo, com patrocínio, com premiação, torcedor, venda de camisa e tudo mais, marketing, vamos embora. Esse é o ano de afirmação, agitar as contas, aumentar a projeção dos orçamentos de receita, como é que vai ser, e aí o ano que vem sim, investir mais, mas o Grêmio já parece que nessa temporada quer investir tudo que pode. Isso me preocupa em certos aspectos, mas falei, vou repetir, o Grêmio tem uma boa gestão. Foi rebaixado com uma boa gestão, né? Tinha um super time naquela época. Tinha um super time quando foi rebaixado, tá? Vamos seguir, vamos tentar agilizar, que estão quase 20 minutos de podcast. Eu quero ouvir o Vitor Pereira e o Lucas Lima para finalizar, né? Neymar tem torce diagnosticada e passará por exames, né? O jogo foi... O jogo não, a lesão ela foi muito semelhante com aquela que o Neymar teve na Copa do Mundo, né? Aquele primeiro jogo foi muito semelhante, aparentemente num exame preliminar. Era um jogo válido pelo Campeonato Francês, jogo contra o Lille, foi uma bela partida, aliás, e eu não vi, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu li, né, de jornalistas muito conceituados do mundo esportivo, o Neymar estava até jogando bem. O Neymar estava fazendo uma bela partida, acabou se lesionando. E aí vira o folclore, né? E qual que é o período que nós estamos aqui no Brasil hoje? Período carnavalesco, né? E curiosamente, carnavais passados, o Neymar também, ele não se lesionou no carnaval, ele se lesionou antes do carnaval e acabou vindo pro carnaval, enfim. Eu sempre falo aqui, cara, ele já tá machucado, tem muito o que fazer, né? Vem pro carnaval mesmo. Eu pouco me importo. Agora, obviamente, já se criou um folclore e curiosamente ele se machuca mais uma vez. Então, eu acho que pelo bem do relacionamento, pelo bem do Neymar, não. O Neymar faz o que ele quiser, ele tem grana para isso. Agora, pelo bem do relacionamento do Neymar com a torcida do Paris, do PSG, Neymar, pelo amor de Deus, cara, não vem pro Brasil. Pode chamar, pô, todo mundo pode ser seus melhores amigos, né?
Gabriel Medina, Anitta, pô, Mumuzinho, enfim, Preta Gil, pode todo mundo te chamar. Vem, Neymar, vem ser feliz. Não vai, cara, não vai. Esse ano não. Deixa pro ano que vem, né? Deixa pro ano que vem. Faz o seu carnaval em casa, discreto, né? Deixa o torcedor do PSG sossegado, até porque se for uma lesão semelhante de fato ao que aconteceu na Copa do Mundo, dá tempo do Neymar se recuperar para o jogo da volta da Champions League contra o Bayern. E essa é a expectativa. Aí de repente ele vem para o Brasil, para o Carnaval, liberado pelo departamento médico, mas vem. Aí não dá tempo de se recuperar para o jogo do Bayern. Assim, pode ter a bênção do melhor médico do mundo. O torcedor do Paris vai falar, cara, se não tivesse ido pro Carnaval, tivesse comprometido com a recuperação, teria jogado, né? Então, por isso que eu tô falando, cara, pelo bem desse relacionamento. Agora sim, o Neymar faz o que ele quiser, né? Ele tem grana para isso. Eu só acho que, cara, já que tem grana, faz um carnaval em casa, né? Faz um carnaval em casa, discretinho, fica mais na dele, mais low profile, né? Mais tranquilo, o torcedor não precisa saber, né? E vambora, né? E vambora, enfim. Obviamente, isso tudo faz parte de um folclore que o torcedor vai pegar no pé, isso é natural, as brincadeiras já começaram. Mas eu acho que o Neymar não veio pro Brasil, não. Ele vai ficar de fato no PSG, ele vai se tratar, vai dedicar esforços para essa recuperação, que é possível até o jogo da volta da jogo válido pela Champions League. Então, vamos acompanhar, cara. Vamos acompanhar e ver se vai dar tempo e se de fato ele vai ficar em Paris. Eu acho que ele vai ficar em Paris, tá? Eu acho. Mas nunca se sabe, né? Ele gosta de uma festa. Ele gosta de uma. E aliás, quem não gosta de uma festa, né? Então, eu acho que ele vai ficar lá. Mas ele tem grana para ir voltar a hora que ele quiser, né? Ele tem grana para ir voltar a hora que ele quiser. Então, segue o jogo. Vamos rapidinho pelo placar da rodada que eu não tinha falado, né? No sábado, teve o Campeonato Paulista, o Água Santa venceu o Inter de Limeira, a Ferroviária venceu o Guarani, Flamengo aqui com os miúdos, né? Venceu o Resende por 2-0. O Galo venceu o Patrocinense 2-1, Tombense 2-2 com o Democrata e o Cruzeiro 4-0 para cima do Vila Nova, né? Vida nova após o clássico mineiro, né? Muitas coisas arremessadas em campo, torcedores do Atlético, torcedores do Cruzeiro. O Ronaldo já falou que para as próximas vezes ele pode pedir para ter torcida única, né? Ah, cara, sei lá, se é uma possibilidade em Minas você ter as duas torcidas, eu acho que é até ruim o, o Ronaldo trazer esse assunto em pauta, cara. Porque é um negócio que não tem que ser nem considerado, sabe? Se é possível realizar o jogo em Minas, cara, esse é um assunto que eu acho que nem tem que entrar em pauta, né? Nem tem que entrar em pauta. Enfim, é o fenômeno. Ele tá preocupado com o Cruzeiro, com possíveis. Porque é o que eu falei, cara, pode vir punição. Eu achava que ia vir punição. Até agora eu não ouvi nada sobre o assunto, né? Pode vir punição. Ele obviamente está preocupado com isso, né? Cara, receber uma punição porque os torcedores do Galo arremessam e aí também o Cruzeiro arremessa também. Fica um inflado com o outro, briga a torcida rivalizam, né? Tudo mais. Então, opa, caramba, deu bugado aqui no site. Tentei mudar, não carregou. Curiosamente, essas coisas só acontecem quando eu tô gravando podcast, né? Antes de gravar o podcast, eu fico aqui, tranquilinho, abrindo as abas, deixando tudo pronto. Vambora! Campeonato Paulista, Santos 4-0 para cima da Portuguesa. A gente abriu o podcast falando sobre isso, né? Grande atuação do Lucas Lima. São Bernardo venceu mais uma vez. São Bernardo, uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista, está no grupo do Palmeiras, né? É até um pecado, né? É até um pecado, porque se de repente se classifica como segunda equipe do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Palmeiras no mata-mata, né? Regras do Campeonato Paulista, faz parte. Corinthians 3-0. E se no Santos o Lucas Lima teve uma grande atuação, no Corinthians, Roger Guedes, uma bela atuação nessa partida contra o Mirassol. Ituano 2, Santo André 0. E vamos de coletiva, tá? Vamos de Vitor Pereira primeiro, né? Coletiva rapidinha, que antecede aí o
jogo da Recopa, né? Por isso que muitos miúdos, uma garotada da base jogou. Vou acelerar o vídeo, tá? O Vitor fala bem rápido, mas vamos acelerar. Flá TV, deixando sempre os créditos aqui. Se inscreve no canal se você é torcedor, simpatizante, fã do esporte. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e vamos de Vitor Pereira, tá? É isso, Show aqui, começando a entrevista do técnico Vitor Pereira. Queria que você fizesse uma análise antes da bola rolar. A gente falava sobre o apoio e o respaldo que os garotos do Ninho podem te dar e tem te dado nesse Campeonato Carioca, né? Acabou que 2 entraram e fizeram o jogo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, irmão. Da vitória ali no segundo tempo, o André e o Matheus Gonçalves, os primeiros gols. Faz uma análise da partida e fala também sobre a participação deles. Eu respondo às perguntas todas, que eles responderem essas duas, respondo a todas. Vamos lá ver. Hoje a oportunidade de darmos minutos a muita gente, muita gente precisa de minutagem, precisa de jogar, de lançar no jogo muitos meninos da base, né? Muito satisfeito com eles. O trabalho na base, a base do Flamengo tem muita gente de qualidade e hoje ficou provado, qualidade e personalidade. Isso é o que ainda mais me agrada, porque muitas vezes a qualidade não é acompanhada da personalidade. Eu hoje vi isso tudo, muito satisfeito. Naturalmente o jogo, não querem um jogo bonito, eu também queria um jogo bonito num gramado destes, mas se me derem um bom gramado, eles vão jogar um futebol muito mais rápido, muito mais bonito para quem está a assistir. Agora, as condições deste gramado são muito fracas. O gramado praticamente não foi, olhei para o gramado quando cheguei e parecia um gramado que não foi tratado a semana toda, portanto, é um gramado muito irregular, um gramado que é preciso dar 2 ou 3 toques para controlar a bola, portanto não é possível um jogo, às vezes não é possível um jogo de grande qualidade. A equipa adversária apresentou-se numa linha de 5, naturalmente entramos bem no jogo, entramos a pressionar, entramos com cruzamentos, com livres, com cantos, muitos livres, o adversário não conseguia jogar, tivemos 2 ou 3 chances para fazer gol, não fizemos, naturalmente. Com o decorrer do tempo, houve ali uma altura que perdemos um bocadinho, enervamos um bocadinho, por o gol não ter aparecido, mas depois retificamos algumas coisas na segunda parte, arriscamos mais um bocadinho e começamos a encontrar os espaços. Ô Vitor, Paulo sobre aqui. Gente, eu não sei se vocês eventualmente estão ouvindo com fone, mas o áudio só sai em um dos lados, tá? Do fone, isso não é problema no... Pode prestar atenção que eu tô falando agora. Tá saindo som nos dois, né? Nos 2 fones. Isso é problema do vídeo aqui, tá? Então, antes que me xinguem que a qualidade está uma merda, não é aqui. Isso é do próprio vídeo, eu tô ouvindo assim também. Vitor Pereira, primeira pergunta, né? Ele falou sobre várias coisas. Qualidade do gramado foi talvez uma daqueles que ele pegou mais pesado. E elogiou a personalidade dos jogadores, né? Que ele falou, não adianta ser só bom jogador. Tem que ter personalidade, né? E eu acho isso importante. Ele falou coisas importantes, né? Precisa ser personalidade para assumir esse protagonismo, né? Eu vi o time principal, o time titular, tá focado na Recopa Sul-Americana e o gramado, né? Assim, ele elogiou a equipe, falou que a equipe que, pô, se me derem um gramado melhor, eles vão jogar melhor. Falou que parece que o gramado tá sem cuidar uma semana. Falou. O adversário entrou com uma linha de 5 e o Flamengo ganhou, cara. Então, assim, é uma boa equipe. Assim, não dá para ter parâmetro também. Dá para dizer muita coisa. Acho que fez o seu papel. A molecada da base, né? Ele falou da base, ele falou os miúdos. Também cumpriu o seu papel. Eu acho que foi mais um jogo protocolar. O Vitor tá de muito bom humor, né? Tá muito tranquilo. Acho que o ambiente no Flamengo... que eu queria trazer mais em relação para a gente ver o ambiente, medir esse termômetro do ambiente do Flamengo, né? E o Vitor Pereira tá bem tranquilo. Me parece assim que o ambiente interno tá muito bom, né? Tá muito bom. Ele sabe que seria muito difícil o início da temporada. Ele sabe da capacidade desse time, que mesmo sem ter tempo de treinar, conseguiu marcar muitos gols, apesar de resultados ruins esportivamente. Marcou muitos gols. Tomou muitos gols também? Tomou. Mas marcou muitos gols. E vem conseguindo marcar muitos gols. Mesmo em gramado ruim, mesmo com o time reserva, né? Então ele tá tranquilo. Acho que ele sabe da dificuldade que ia ter. A diretoria também sabia da dificuldade que ele ia ter. Ele tá com respaldo. E me parece muito feliz, né? Me parece muito feliz. Acho que isso é mais importante. A gente acompanhar
E se a gente pegar, por exemplo, o ano passado, os últimos dias de Paulo Souza, você via que ele já estava meio, né? Peço perdão da palavra, mas ele já estava meio naquele modo foda-se, né? Já estava falando, né, meio pistola algumas coisas, já sendo bem curto e grosso em outras coisas. Você já via que o ambiente realmente já estava ruim, era uma questão de tempo até ele sair, né? Antes não. Mesmo com a crise de gestão bancando, ele estava, não, estamos tentando, estamos trabalhando, a gente vai tentar isso, a gente vai tentar aquilo. E você via que ele estava numa pegada de ainda estar motivado, né? De tentar mudar alguma coisa. Depois, quando chegou mais pro final, você já via que ele já estava meio pavio curto mesmo. E o Vitor Pereira tá bem tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Então, assim, eu falei, cara, tem que dar respaldo pro treinador, tem que deixar ele trabalhar, porque agora é só com o tempo que vai dar para saber se vai ser uma gestão, um bom treinador ou um péssimo treinador, né? Equipe titular, né? Considerado titular. Como foi o trabalho hoje e como você espera essa equipe para a Recopa Sul-Americana? Pode ser o primeiro título que você conquista para o Flamengo. A Recopa está a ser trabalhada, está a ser preparada, né? Está a ser preparada. Vamos amanhã avaliar toda a gente, avaliar quem está bem, quem tem algum problema de lesão, espero que esteja tudo disponível e vamos levar os melhores e vamos competir mesmo nas condições que vamos encontrar. Falou sobre a Recopa, né? Que está sendo preparado. Praxe, né? Praxe não tem muito o que falar também. Também não vai revelar nenhum. É que já não revelou nenhum detalhe em relação, né? Vai ver quem tá bem. Vamos avaliar toda a gente e seguir o planejamento para essa Recopa, né? Boa tarde. O Varela acabou não sendo relacionado no jogo de hoje, veio o Mateuzinho. É válido dizer que o Varela é o titular posicionado atrás dele para o restante da temporada? Não. Eu já disse mais do que uma vez. Às vezes, em função do jogo, às vezes necessitamos mais de um, noutros jogos necessitamos mais de outro, portanto depende do jogo, têm características um bocadinho diferentes, apesar de serem jogadores muito profundos, mas vão ser úteis os dois. Vitor, aproveitando para falar, claro que tem a Recopa agora, na terça-feira, mas logo depois tem o Botafogo, Recopa de novo e uma sequência de clássicos, né, Vasco e Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho dessa sequência, que é uma sequência complicada e num momento que o Flamengo quer dar uma resposta para o torcedor ao mesmo tempo. Sim, é uma sequência complicada, mas é uma sequência em que todos têm que estar disponíveis para ajudar. E se todos estiverem com este espírito que eu vi hoje, vamos dar uma boa resposta. Tá bem, né? Respondendo muito curto, muito brevemente. Eu vou finalizar a coletiva do Vitor Pereira aqui, porque ele não vai entrar muito em detalhe mesmo. Ele sabe que o início de ano já foi complicado com Supercopa do... Não tem muito o que falar, né? De fato, não tem muito o que falar mesmo, tem que trabalhar. Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes. Agora, como falou a repórter da Bandeirantes, né, a Tati, foi uma sequência que vai ser extremamente... que o Flamengo vai ser exigido muito, né? Vai ter a Recopa, o primeiro jogo da Recopa, aí vai vir uma sequência de clássicos, né? O segundo jogo o jogo da volta da Recopa. Então não tem uma vida fácil, né? Vai ter que trabalhar. É o que ele falou. A primeira pergunta ele respondeu um pouco mais de detalhes, agora ele já tá bem breve, né? Já vê que já tá com cara de poucos amigos, já que tá querendo ir embora, ele começou bem, fez uma brincadeira, agora ele já tá sem paciência, né? Então vou finalizar a coletiva do Vitor Pereira aqui, vamos pro Lucas Lima, que já tá com meia hora de podcast, vamos tentar agilizar o máximo que der. Em relação ao Flamengo, queria ver se ele ia falar um pouco mais sobre o jogo também. Mas queria ver essa resposta também, porque essa era uma resposta importante, né, da sequência, mas não tem que fazer assim, tem que trabalhar, vai ver se todo mundo entrar com a vontade que jogou hoje, vai passar bem por essa sequência difícil. E todo mundo vai passar por isso, né? Essa aqui é a grande verdade. Talvez não dessa forma com o Flamengo, mas todo mundo vai sofrer ao longo da temporada. Vai ter um momento que vai sofrer um pouquinho, tá? Vamos de coletiva de Lucas Lima, né? Tá feliz da vida aqui. Ajudou o Santos nessa goleada para cima da Portuguesa, né, da Lusa. Vambora, vamos ver um pouco do Lucas Lima. Deixa eu acelerar o vídeo também. Sempre deixar os créditos, obviamente. Santos Futebol Clube, canal oficial do Santos no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal se você é torcedor, simpatizante, amante do futebol, fã do Santos, fã do Pelé. Deixa dar uma moral pra galera da TV. Curte o vídeo se você gostar e vambora, vamos de... ouvir palavras do Lucas Lima. Boa noite, né? Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bom?
claro que não tem como não perguntar a você, você fez um pedido de desculpas, a gente viu o seu pedido de desculpas, você estreia na última quinta-feira, estreia bem, sai, o Odair acabou de dizer que já estava previamente combinado, o Santos faz um jogo muito bom. Hoje aqui, não há nenhuma dúvida que você foi o melhor jogador do Santos, né? Queria saber como é que você está nessa volta, o jogo que você fez hoje. No primeiro momento, o seu nome foi anunciado aqui. Uma parte da torcida aplaudiu, uma outra parte vaiou, mas no final do jogo acho que o torcedor compreendeu essa sua volta. Queria que você falasse um pouquinho de todo esse momento que você está vivendo. Hoje, se fosse falar só hoje, é um momento muito feliz, né? Muito alegre, mas acho que teve alguns momentos de insegurança de todo mundo, com o meu rendimento, com tudo aquilo que aconteceu, que passou. Mas eu tentei manter a minha cabeça focada, tentei trabalhar ao máximo no que eu podia controlar, que era meu estado mental, físico. E quando deu certo, fiquei muito feliz, não só por mim, mas porque era um desejo de toda a minha família também, então, todos os meus amigos. Então, meio que completou uma coisa que, cara, é difícil falar, é só agradecer a Deus por ter mais uma oportunidade de escrever a história novamente aqui, com essa camisa. E eu posso falar pra caramba, pedir desculpa pra caramba, mas acho que o meu maior pedido é dentro de campo, com boas atuações, fazendo a equipe jogar, fazendo o que eu já fiz alguns anos atrás. E hoje eu estou feliz, acho que é fruto de um trabalho meu nesse tempo. Agradecer a confiança de toda a diretoria aí que apostou em mim. Sei que não foi fácil, demorou um pouquinho, mas hoje eu estou muito feliz. Mas pés no chão que tem muito pela frente ainda. Lucas, bota. Cara, é impressionante, né? Assim, o Lucas Lima, ele foi muito bem no Santos. Pois antes, um pouco antes da sua saída do Santos, ele já estava rendendo um pouco menos, foi pro Palmeiras. Ele nunca se firmou no Palmeiras. Eu não acho que foi por falta de capacidade. Eu acho que era vários treinadores passaram lá. O jeito do Palmeiras jogar, né, tradicionalmente é muito diferente do que o Santos jogava com os treinadores que passaram, né? Você passou o Luxemburgo, o Felipão, enfim. E muitos treinadores passaram pelo Palmeiras, e com o Abel seria um jogador que dificilmente se firmaria também com o Abel Ferreira, né? Porque o Abel Ferreira, o futebol do Palmeiras hoje é um futebol de muita imposição física, é um time taticamente muito disciplinado e fisicamente muito forte, cara. Assim, a estratégia, como o time se comporta taticamente e como o time se comporta fisicamente, é algo que talvez seja acima da média do campeonato do futebol brasileiro, assim. Talvez não, tá acima da média, mas assim, o Palmeiras, eu falei isso várias vezes no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro e das competições que o Palmeiras disputava. O Palmeiras sobra fisicamente em relação a todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro. Eu dizia isso, né? E esse ano também. Eu acho que o Palmeiras sobra fisicamente a todas as outras equipes do Campeonato Paulista. E se comparar com outras grandes equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras também está sobrando, não diria, mas está à frente. Está à frente, né? E o Lucas Lima não ia dar certo nesse esquema do Palmeiras. Ele vai pro Fortaleza. Lá no Fortaleza eu achei que ele fosse render um pouco mais, ele ia ter um certo protagonismo. Eu acho que pelo esquema de jogo, eu não sei, cara, ele não se ambientou legal, ele não foi um titular absoluto, ele foi um cara para compor o elenco. E essa adaptação no Santos foi muito rápida, cara. Assim, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não só pelo aspecto físico, mas tecnicamente ele já não estava rendendo aquilo que se esperava. Só que, cara, eu acho que quando ele voltou pro Santos, ele falou, cara, isso é uma coisa muito minha, assim eu me preparei muito para isso, né? Ele falou, cara, eu imagino, assim, quando ele começa a coletiva, ele começa muito feliz, cara, e ele fala, cara, eu não sei nem como explicar. Então você vê que ele tá genuinamente muito feliz de voltar pro Santos, pra Vila Belmiro. E eu acho que o que deve ter batido é aquele sentimento de nostalgia. Sabe aquela comida gostosa que você não dá para explicar no âmbito de jogador, né? Então vamos tentar partir para comida, para culinária. Sabe aquela comida gostosa que você comia quando você era criança e toda vez que você come, sabe, te remete a uma sensação muito boa, começa a dar uns flashes de uma época muito gostosa da sua vida? Eu acho que foi isso que o Lucas Lima viveu, cara, quando ele voltou para Vila Belmiro. Ele deve ter visto, cara, locais do CT, cara, todo o crescimento que ele teve, e deve ter batido esse sentimento gostoso de nostalgia.
E ele, cara, mentalmente ele falou, cara, eu tô pronto pra isso, é isso que eu quero. O torcedor, obviamente, vai pegar no pé. E na partida anterior, já criticaram o Odair por ter tirado o Lucas Lima, né? E agora ele volta, faz um grande trabalho. Eu falei, cara, eu não imaginava que ele fosse render tão rápido em tão pouco tempo. Eu tinha minhas dúvidas se ele ia voltar a ser um protagonista. Eu achava que ele podia ajudar o Santos, sim. O Santos precisa de ajuda. Agora, ser protagonista, eu imaginava que isso fosse acontecer pela trajetória que ele teve com o Palmeiras, só que o Palmeiras eu acho que foi muito particular, né? Os treinadores que por ali passaram, e ele mesmo, quando teve oportunidades, também não agarrou com unhas e dentes, não conseguiu fazer grandes exibições. Ele não estava muito à vontade, né? Parecia, no Fortaleza também, e agora está muito à vontade. Então, cara, existem jogadores que foram feitos, né? E não estou criticando a capacidade do Lucas Lima, longe disso. E eu até quando eu falava de Luan, eu falava, cara, eu fico um pouco triste quando eu olho pro Luan. Falei até do Lucas Lima, né? Cara, jogadores que têm um talento absurdo, absurdo, e simplesmente não conseguem render o que já foram, né? E o Lucas Lima agora volta a render. Então, assim, tem jogadores que eles nasceram, né, para jogar para alguns clubes. E o Lucas Lima, eu acho que nasceu para jogar no Santos, cara. Não tô questionando a capacidade dele, não. Né? Muito longe disso. Mas é o que eu falei, talvez ele fica muito mais à vontade no Santos, né? De relembrar de coisas do passado dele, coisas que remetem a lembranças muito boas. E isso traz energia positiva e isso faz ele render mais, né? Então, espero que continue atuando nesse nível. Como ele falou, o pedido de desculpas não adianta quantas palavras eu fale aqui, só vai acontecer dentro de campo. E ele tá fazendo valer isso, cara. É legal de ver, cara. É legal de ver. E eu fico feliz, cara. Assim, eu sempre falo aqui, cara. Você vê um jogador que você sabe que ele é talentoso e voltar a fazer um grande futebol, cara, assim, é muito legal, cara. É muito legal, velho. Isso aqui a gente torce pelo futebol. Não torce por uma camisa apenas. Óbvio que tem o time do coração, mas a gente torce pelo futebol, né? Pelo bem do esporte. É o que a gente fala. Eu vejo muita gente que ataca o Neymar e eu entendo muitas pessoas, né? O extracampo, de fato, compromete algumas coisas. Porque o que se espera do Neymar é que ele leve um título para o clube que ele atua, que ele leve uma Copa do Mundo para a seleção que ele defende. E aí, quando não vem, todas aquelas coisas extra-campo vêm à tona, né? Pô, tá preocupado mesmo com o título, com as glórias, ou tá preocupado com a festa, com o after party? Então, muitas coisas, alguns torcedores pegam no pé mesmo. Mas, cara, eu acho que, assim, o cara tem o direito de fazer o que ele quiser, primeiramente, que ele é um ser humano. Mas eu ficaria muito feliz, cara, se o Neymar ganhasse uma Champions League com o Paris Saint-Germain. Ele foi para lá, obviamente teve muito de vaidade, de ter o maior salário do mundo, de ser o cara do PSG, teve tudo. Maior salário, não, maior transferência, eu acho que maior salário na época também, né? Do mundo, ainda é a maior transferência do mundo, a maior compra do mundo e da história, né? Da história do futebol. Mas, cara, se o Neymar ganha uma Champions League, se ganha uma Copa do Mundo, eu vou ficar feliz pra caraca, porque tem muita gente que não vai ficar feliz pelo Neymar, mas eu vou, cara, porque assim, é um grande craque, velho. Assim, é um grande craque. E se esse cara, eu torço todos os anos para que o Neymar ele volte a ter aquele futebol irreverente. Ele tem um futebol irreverente hoje, mas ele perdeu muito daquele brilho, né? Eu vejo isso no próprio jeito dele. Pressão de torcida, compromissos, né, com compromissos que ele próprio assume, compromissos comerciais e tudo mais. Não é um cara que tá solto, realmente solto para fazer o que ele quer, né? Ele tem preocupações de caras que vão bater nele, que se ele der uma finta vai vir um cara mais maldoso, vai tirar satisfação. Ele tem muitas coisas que ele não se preocupa. Ele tá cagando para essa galera. Mas são preocupações que travam ele, eu acho, né? Mentalmente. E eu acho que isso por exemplo, acontece com o Luan, do Corinthians, que aconteceu com o Lucas Lima. Assim, existem uma série de coisas que acaba travando. O Luan acho que é um problema até muito mais profundo.
O Lucas Lima não, né? O Lucas Lima nunca apareceu desanimado, né? Ele nunca apareceu desanimado. Você via que ele tentava, só que, cara, existiam algumas coisas de, pô, provoquei a torcida do Palmeiras, então eu preciso. Existia uma pressão, né? Ele dá a resposta pro torcedor palmeirense, aí vai pro Fortaleza, pô, eu tenho um salário muito alto, eu preciso corresponder, eu preciso ser o protagonista. Agora ele vai pro Santos com um salário muito mais baixo e toda aquela pressão vai embora, né? Então, de repente, imagina o Luan, ele, não sei, volta pro Grêmio com um salário muito mais baixo, mas para ganhar o que o Lucas Lima tá ganhando no Santos, faz cerca de 100 mil, né? Ganha mais de 1 milhão do Corinthians. Aí vai pro Grêmio para ganhar 100 mil. Cara, todo aquele peso de ser o protagonista, de ser o cara, tudo vai abaixo, né? E ele começa a jogar mais solto de novo. Então, assim, tem algumas coisas que esses caras conquistam em virtude do talento que eles têm, mas tudo aquilo representa uma pressão, né? Uma barreira. Então, assim, eu não sei o que de fato acontece, né? São os mistérios da mente humana, né? São os mistérios da mente humana. Mas a capacidade, ela é inegável e ela estava lá. E o Lucas Lima foi lá e mostrou isso nessa partida contra o... É o que eu falei, cara. Quando eu comecei o podcast falando, o adversário não serve de parâmetro. Não serve de parâmetro, mas é aquela partida para dar ritmo, para dar ânimo, para dar confiança, para a equipe principalmente, que estava num momento de descrença, né? E aí quando os resultados não vêm, os caras internamente podem até falar, cara, a gente vamos lutar, vamos brigar, mas vem uma desconfiança de, pô, caraca, mano, não tá dando certo, né? Não tá dando certo. Não é que o cara não acredita na capacidade dele, mas vem essa descrença às vezes, né? De, pô, caraca, a gente tenta tanto, a gente esforça tanto e não acontece nada, né? Então talvez esses adversários que são um pouco mais fracos, que deixam muito espaço e você consegue uma bela vitória, são aqueles momentos que dá o clique e aí a confiança vem de novo, né? Vem embalada, né? Boa noite, aqui do lado esquerdo. Boa noite, tudo bem? Aí, beleza, tudo bem? Boa noite, Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Queria que você fizesse uma avaliação das suas duas partidas. Claro que está tudo muito no começo. O que você já viu, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você mais pega no seu próprio pé do que precisa melhorar e que vai trabalhar para isso, por favor. Primeiramente, eu acho que o principal era estar vencendo, para voltar a confiança, para a gente crescer como equipe. Eu sei que eu posso acrescentar muito à equipe nos passes, com a minha visão de jogo, mas o mais importante é a equipe sair com vitória. A gente tem que crescer, estamos na briga ainda, a gente sabia que a gente estava devendo, que temos que evoluir ainda mais, e hoje foi um jogo para a gente trazer o torcedor para o nosso lado, deixar bem claro que eles apoiou nos dois jogos que eu joguei, não tenho nem como agradecer, isso facilitou muito a minha vida, e é isso, a gente precisa deles de toda forma nesse momento difícil, e a gente vai continuar trabalhando e evoluindo como equipe, que daí o individual vai aparecer não só de mim, mas de toda a equipe. Lucas, ele falou uma coisa importante, né? Quando ele chegou, o torcedor, obviamente, extracampo, rede social, se manifestou contrário, né? E na pergunta anterior, o repórter até falou, cara, quando seu nome foi anunciado, alguns torcedores aplaudiram e alguns outros vaiaram, né? E Lucas Lima falou, cara, a avaliação desses dois primeiros jogos, a torcida me apoiou, bem mais confiança. Então eu acho que assim, existem, obviamente, torcedores que vão demorar a perdoar o Lucas Lima. Mas enquanto a equipe está em campo, isso é uma coisa que eu sempre falo, e não só para o Santos, para todas as equipes, enquanto o time está em campo, eles têm que ter o apoio incondicional do torcedor após o jogo, e eu acho que nem no intervalo, né? Tem equipes que faz o primeiro tempo, isso aconteceu com o próprio Santos já nessa temporada, tem o primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, aí pega no pé. Começa o segundo tempo, volta, aí volta a apoiar de novo, acaba o jogo porque tira de novo. Essa pausa do primeiro e pro segundo tempo também tem que continuar apoiando. Você não pode pôr os caras sob pressão. Depois do jogo é outra história. Depois do jogo é outra história, mas durante esse tempo, né, primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, eu acho que tem que ter o apoio. E mesma coisa o caso do Lucas Lima, que ele citou o apoio da torcida, isso é muito importante para ele, dá muita confiança para ele. Então mesmo pro torcedor que ainda tem a descrença, a desconfiança, ou não tem nem a desconfiança mais, acho que o Lucas Lima vai ajudar muito o Santos, mas está chateado ainda com o que ele fez, pode continuar chateado, mas deixa o seu protesto, seu manifesto após o jogo. Durante a partida, pausa do primeiro tempo, segundo tempo, apoia o cara, cara. Né? Apoia o cara. Depois faz o que você quiser, mas enquanto estiver em campo, acho que é importante dar essa força, não só para ele, como para a equipe. O Lucas Lima falou, cara, a primeira coisa é a vitória, para dar confiança para a equipe. Né? Eu sei que eu posso ajudar com passes, posso contribuir com a equipe
com a minha capacidade agora. O importante é a vitória para dar confiança, para dar a sequência. Então, acho que isso é importante. E eu já tinha falado aqui, cara, algumas partidas do Santos já mostravam que o caminho, ele não era, não digo que era promissor, o caminho ele tinha uma perspectiva. Promissor é outra história, né? O caminho ele tinha uma perspectiva. O Odair ele até falava, cara, a gente tá saindo atrás, depois tem que buscar o resultado, a gente fez uma bela partida, buscou, mas não conseguiu virar. Eu sentia, e aí nesses momentos de pressão, o Santos está contra as cordas de sair perdendo, o Santos em muitas partidas reagiu muito bem. E eu falei, cara, existe é o que eu falei, não existe uma promessa, existe um potencial de que se essa equipe se comportar assim os 90 minutos, óbvio que não os 90 minutos, que não dá, né, muita intensidade, mas existe um potencial de você ter uma boa equipe. Né? E dá para vislumbrar isso. O próprio Daí falava e falei, cara, de fato, dá para vislumbrar isso. Agora, daí até acontecer, o clima estava muito ruim, o torcedor pegando no pé, as coisas não aconteciam, perdeu 2 clássicos aí, né? Então estava realmente muito complicado, né? Esse clássico que tomou uma chacoalhada, né? Aqui do São Paulo foi outro contexto. Teve jogadores expulsos, como o Odair falou, e aí não tem critério. Outro Palmeiras tomou uma chacoalhada, porque aí o Palmeiras realmente foi muito superior. Mas tirando talvez esses 2 clássicos, outras partidas, teve uma ruim aqui, uma ruim lá, mas outras tantas tiveram momentos em que o Santos se fala, cara, assim, existe um potencial. Promessa é outra história, né? Mas existe um potencial. E a atuação do Lucas Lima eu acho que dá uma amenizada, dá uma certa confiança para o torcedor corintiano que olha e fala, cara, realmente assim, existe agora uma promessa. Agora uma promessa de que pode ser melhor. Dá ainda para classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, né? Vamos acompanhar, cara. Eu acho que é muito cedo ainda para falar se o Santos vai se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista. Obviamente que a cobrança existe por ser um dos grandes de São Paulo, mas o momento é ruim, troca sempre de comando no início de temporada, enfim, o elenco que está se montando nesse período, né? Reforços que estão chegando agora, uma coisa que o Odair sempre fala em suas coletivas. Então, se não se classificar, eu não acho que é o fim do mundo, eu acho que o Santos tem que mirar o Campeonato Brasileiro. Esse sim eu acho que tem que ser o objetivo, né? Então, independente do que aconteça, se o Odair é o treinador que a diretoria entende que é o cara para ajudar a reconstruir esse clube nesse momento um pouco difícil de limitações de contratações, tem que manter o cara. E o Campeonato Paulista é simplesmente para firmar o elenco. A gente vai usar o tempo que tem no Campeonato Paulista para treinar, para entender quem pode ser titular, quem pode ser uma opção, quem vai compor o elenco, quem ainda não tem condições, quem pode ser um protagonista, e por aí vai. E aí o Campeonato Brasileiro é o objetivo. Então eu acho que o Campeonato Paulista pro Santos, falei, não tem que abrir mão, mas tem que estar mirando, tem que usar o Campeonato Paulista mesmo como, cara, é um laboratório, a gente vai experimentar, fazer experimentações aqui, porque o objetivo principal, obviamente, é o Campeonato Brasileiro e não correr qualquer tipo de risco no Campeonato Brasileiro em termos de rebaixamento, tá? Então é isso, gente. Ó, eu vou finalizar agora a coletiva. O Lucas Lima fala mais um trecho. Também pulei a coletiva do Vitor Pereira, né? Não ouvi toda. Mas é isso, assim. Eu queria ouvir um pouco dos dois, né? 2 contextos, 2 cenários diferentes. Bacana, o torcedor santista deve estar muito feliz e tem que ficar mesmo. Tem que ficar mesmo, porque foi um grande resultado. Carnaval, né? A vibe do carnaval, ela chegou legal, né? Ela chegou com força na Vila Belmiro, né? E espero que continue o Santos surfando, né, na onda do carnaval. É isso, gente. Eu finalizo aqui por hoje. Ótimo carnaval para vocês. Ainda segue, hein? Ainda segue, né? Tem gente que, não, é um final de semana. Final de semana nada. Teve o pré-carnaval, o carnaval essa semana. E depois tem o after ainda, né? Então vamos com calma, né? Tem dia para ver, tem dia para curtir. Vamos com calma. Ótimo carnaval para vocês, ótima semana. Forte abraço. E amanhã a gente está de volta com mais podcast. Tchau.